Oi pessoal do YouTube, essa é uma edição especial para você, com palavras em até 15 minutos, com temas que vão mudar a sua vida. Antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber mais vídeos como esse. O tema da mensagem hoje é deixando uma vida de tristeza para trás. E o versículo base está lá no livro de Salmos, onde o salmista diz o seguinte: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, ainda que sejamos cristãos, nós passamos por momentos tristes. E talvez você esteja nesse momento passando por um momento assim. E a questão é que nós vamos e podemos estar passando por essas situações tristes, mas não podemos ser pessoas tristes. O salmista aqui estava em um momento tão profundo de angústia em que ele estava chorando, mas ele pontua algo muito interessante. Ele diz que o Senhor está recolhendo as suas lágrimas em um odre. O odre naquela época era usado como um instrumento de transformação, onde a uva fermentava ali dentro e se transformava em vinho. O vinho na palavra representando muitas vezes alegria, que era usado em momentos de celebração. O que o salmista está dizendo é que o Senhor estava recolhendo as suas lágrimas em um instrumento de transformação, registrando aqueles momentos, aquelas orações muitas vezes dolorosas em seu livro. Quando nós entendemos que temos um consolador, nós sabemos que podemos sim passar por diversos quadros de angústia, mas nós não podemos viver nesses locais, porque nós depositamos as nossas lágrimas em um lugar, não somente que vão ficar guardadas e registradas, mas em um lugar, um instrumento de transformação. Irmãos, muitas vezes não nos livramos dessas tristezas porque estamos depositando as nossas lágrimas nos lugares errados, em pessoas. Você pode ter sim pessoas para te aconselhar, a ciência para te ajudar, mas o único que possui em suas mãos um instrumento de transformação, aquele que é capaz de fazer com que o seu pranto se torne em dança, é o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 30, versículo 10, diz o seguinte: ouve o Senhor, tem misericórdia de mim e sê tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegrias, para que o meu coração cante louvores e a ti não se cale. Passar por momentos de tristeza é normal, mas viver dentro desses momentos é um sinal de alerta em que suas lágrimas não estão sendo depositadas nos locais corretos. Esse é um sinal de alerta para nós. Nós temos sido pessoas tristes, nunca estamos contentes com nada, nada nos agrada. Passamos por momentos muitas vezes alegres, mas quando chegamos em casa, volta novamente aquela dor, aquela situação triste, aquela angústia. Nós precisamos voltar novamente aos nossos olhos ao Senhor Jesus, clamar pela presença do Espírito Santo, nosso Consolador. O rei Davi tinha muitos motivos para se entristecer ali. Ele era rei, tinha muitas oposições, tinha medo, inseguranças, mas ele diz em mais um salmo: eu sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita eu não sou abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto. Portanto, a alegria não é um sentimento de algo que está acontecendo. A alegria é um estado de espírito. É uma certeza que ainda que tudo esteja dando errado ao meu redor, eu sei em quem eu tenho crido. Então, Priscila, com que eu posso gastar as minhas lágrimas? Gaste o seu choro, gaste as suas lágrimas com arrependimento. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz o seguinte: a tristeza segundo Deus. Então tem uma tristeza que vem de Deus? Sim. Diz: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza segundo ao mundo produz morte. Nós não devemos anular as nossas dores, mas pense com você. Faça um questionamento um pouco mais provocativo. Qual foi a última vez que você derramou suas lágrimas em arrependimento? Tem uma tristeza gerada por Deus, que é aquele sentimento de quando nós estamos pecando, e nós pecamos todos os dias, e é uma tristeza, uma lágrima que precisa ser gerada em nós, sabe? Lágrimas mesmo de arrependimento, não algo de remorso, sabe, irmãos? Você chorar pelas coisas da vida não significa que você precisa parar com isso ou anular a sua dor, não é isso. Mas nós podemos gastar lágrimas também nos locais corretos, nos momentos de arrependimento diante de Deus. Muitas vezes nós nos entristecemos por tantas coisas, mas nós não nos entristecemos porque nós estamos desagradando a Deus com o nosso pecado. Portanto, que sejamos pessoas que saibamos passar pela dor, passar pelos
momentos de angústia, mas também que possamos levar para um outro lado e pensar, poxa vida, eu desagrado tanto a Deus muitas vezes com as minhas atitudes, eu preciso me entristecer porque essa é uma tristeza legítima, não é uma tristeza segundo o mundo que quer produzir morte em você, que quer que você desista de tudo, aquela tristeza que te paralisa, aquela depressão que não deixa você caminhar, a tristeza segundo Deus é aquela lágrima legítima que te leva a um arrependimento genuíno. E eu encerro essa mensagem com Lucas capítulo 10, versículo 20, que diz o seguinte: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Mais uma vez, concluindo com o salmista, Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. Irmãos, nós precisamos nos alegrar, não pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não medir o seu nível de felicidade sobre como as coisas estão, se está tudo organizadinho, se todas as áreas da sua vida estão em ordem, mas simplesmente ter um estado de espírito tal em dizer que as turbulências desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. O meu e o seu nome, você que aceitou a Jesus como seu Salvador, está escrito no livro da vida, e esse é um motivo legítimo de estar sempre alegre. Se esse vídeo te edificou, feche os seus olhos nesse momento. Assim que você fechar esse vídeo, faça uma oração ao Senhor Jesus. Peça a Ele que renove as suas vestes, tire suas vestes de pranto e troque por vestes de alegria. E principalmente, para que você tenha conhecimento de que a maior alegria que você pode ter foi porque Ele já conquistou a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.